Bom dia, boa manhã, de 12 de junho de 2020. Deus abençoe cada instante da nossa vida. Hoje um dia ensolarado, graças a Deus, bonito, um céu limpíssimo, azul. Os passarinhos estão voando aqui em cima da nossa comunidade. Periquito, gaviãozinho, uma natureza exuberante, graças a Deus. E tudo isso graças a um sim inicial de Deus. Começando da palavra criadora do nosso Deus Pai, Criador. Qual foi a primeira palavra criadora de Deus? Faça-se. Faça-se a luz. E a luz se fez. O poder desta palavra, sim, faça-se, na nossa vida é imperscrutável. Ao longo da história, Deus foi preparando o seu povo. Esse povo que depois desse faça-se maravilhoso, do qual do nada tudo foi criado. Finalmente, no ápice dessa criação, a obra-prima de Deus, o ser humano, em que ele insuflou, soprou o seu espírito, a sua imagem e semelhança, Deus o criou. Depois deu-lhe por companhia a mulher. Este casal pisou na bola através de um anti-sim. O não. O não para Deus. E aí esta criação de Deus foi só decaindo, de pecado em pecado, de crime em crime, de violência em violência, de injustiça em injustiça. Mas Deus ali, acompanhando o pequeno resto, um sobrevivente, um pequeno grupo de sobreviventes que se mantinha fiel a Deus. Então vem os patriarcas, juízes, profetas, até que chegou a plenitude dos tempos. E chegou por uma mulher, a Virgem Maria, Nossa Senhora, nossa mãe, a concebida sem pecado, aquela que nunca esteve instante algum da sua vida sob o domínio do mal, do maligno. Aquela de quem se disse que a descendência dela pisaria a cabeça da serpente. Isso já lá no paraíso. E vem essa jovenzinha de Nazaré, portadora de um plano que ela não conhecia, um plano de restauração, de renovação, de redenção, de salvação, que tinha que passar por uma palavra dela também, por um assentimento, por um consentimento. O sim de Nossa Senhora, que foi um eco reverberado daquele primeiro sim criador. E agora, através do sim de Nossa Senhora, faça-se em mim segundo o teu projeto, o teu plano. Porque agora eu sei que tudo o que acontecerá é obra do Espírito Santo, é projeto de Deus. E a partir daquele momento, então, dá-se início neste faça-se da criatura ao Criador, se dá início a uma nova criação, que vai ter o seu boom na ressurreição do Filho que nascerá da Virgem.
meus queridos, meu povo amado, há um projeto de Deus também que passa inexplicavelmente pelo sim de cada ser humano, que passa pelo meu sim, que passa pelo sim de cada um de vocês ao projeto de Deus. Nós sempre teremos o respaldo daquele que garante o cumprimento da sua obra. Quando Deus chama alguém para uma missão, vejam os profetas, né? Normalmente a reação é de espavento, é de susto, de medo. Assim foi Jeremias, assim foi Isaías, assim foi a própria Nossa Senhora. Não temas, Maria. Por que precisou o anjo falar não temas? Porque ela se espantou com aquela presença. E nós também, diante de algumas manifestações claras da vontade de Deus, ou às vezes não tão claras, nos obrigam a ir na fé, nos assustam, nos quase que conseguem arrancar de nós um agora não, Senhor. Ou mesmo um não. Mas aquilo incomoda. Jesus mesmo deu um exemplo maravilhoso no Evangelho. Ele apresentou 2 filhos aos seus ouvintes. Um pai tinha 2 filhos. A um, o pai disse: meu filho, vai tomar conta do gado. E ele disse: não vou. Mas acabou indo. E o outro disse: eu vou sim. E não foi. E Jesus pergunta aos seus ouvintes: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aquele que disse sim, mas espera um pouco, ou já vou, mas não foi? Ou aquele que disse não e acabou indo? Isso significa que na nossa caminhada nós vamos ser desafiados, talvez, né? Nós vamos ser desafiados, sim. Entre um sim pronto, amoroso, incondicional, abandonado, confiantemente em Deus, ou aquele também, já vou, mas não sai do lugar. Já vou, mas não se mexe. Já vou, mas nunca chega essa hora de ir. Ou mesmo aquele que diz: tá, espera um pouco, mas quer saber? Não vou não. E o desafio daquele que já diz um não de cara, mas como tem um coração de carne, né? Um coração, puxa, coitado do meu pai. Meu pai está precisando de mim. Quer saber? Eu vou. Levantou-se e foi. É esse sim que Deus quer de nós, para que a nossa sociedade, a nossa humanidade, a nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa vida pessoal, as estruturas sociais, políticas, religiosas nas quais nós vivamos, a própria obra da criação, sofra pelos nossos pequenos sims a Deus, sofra uma renovação maravilhosa, paulatina, pequena, mas na direção de coisas novas. Aliás, o profeta Isaías
no capítulo 43, versículos 18 e 19, o profeta tem a missão de ficar ali cutucando aquele povo que quer se acomodar numa terra de exílio. Quer ficar lá, tranquilão, na sua estabilidade. A gente é escravo aqui, mas, afinal de contas, até que a nossa vidinha não está tão ruim assim. Para que nós vamos buscar sarna para nos coçar? Ah, não, vamos ficar por aqui mesmo. A mesma postura daqueles que lá no deserto, diante das dificuldades que uma vida comunitária no deserto traz. Ah, Moisés, por que você veio nos trazer? Era melhor ter ficado escravo no Egito, lá a gente tinha o que comer, aqui tudo é difícil. Então, o papel do profeta é ficar cutucando o povo. Não, mas aqui não é o nosso lugar. Nós temos uma terra que nos foi dado por Deus, uma terra onde corre leite e mel. Como hoje, né, os profetas de hoje, a nossa vida pode até estar boa aqui nesse mundo, mas aqui não temos morada definitiva. Nós não podemos morar em casas. Nossa morada é em tendas, que facilita para nós a movimentação. Arma aqui, desarma, monta lá. Essa disponibilidade, esse estar à disposição de um Deus que pode dispor de nós a hora que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser, quanto Ele quiser. Então, o profeta Isaías estava lá. Gente, pelo amor de Deus, versículo 18, não se lembrem das coisas antigas. Não considerem as coisas do passado, que foram dolorosas, né? Ficar remoendo. Ah, mas, puxa, lá no Egito a gente tinha cebola para comer, tinha pimentão, tinha abóbora, tinha rabanete, tinha churrasco, tinha isso, tinha aquilo. Aqui não tem nada. E a mesma coisa na terra do exílio, na Babilônia, né? Isaías falava, espera aí, não fiquem lembrando essas coisas, mas Deus, pela boca de Isaías, diz, eu estou fazendo coisas novas. E elas já estão despontando. Vocês ainda não percebem? Abrirei um caminho no deserto e rios na terra seca. Aqui, o autor mistura um pouco a história da atualidade lá na Babilônia com aquilo que Deus fez lá no Egito. Abriu os rios, fez o mar, né? E o Rio Jordão abrirem passagem para o povo passar. Alimentou-os no deserto. Traçou um caminho para eles. Deserto tem caminho, gente? Como é que eles se guiavam? Sem bússola, sem nada. Pelas estrelas. Pelas estrelas. Olhando para cima, olhando para Deus. Consultando a obra, a criação de Deus. E nós somos chamados a este olhar para o hoje em vista do amanhã. Mas para o hoje. Porque Deus não disse, eu fiz coisas no passado, eu vou fazer no futuro. Eu estou fazendo coisas novas. Vocês não estão percebendo? Queridos, só vamos perceber se o nosso sim generoso, como eu disse, pronto, amoroso, incondicional a Deus. Muitas vezes brincando até de cabra cega com Deus, sabe? Aquela brincadeira que a gente fazia quando era pequeno, de pôr uma venda nos olhos e ir assim, como que as cegas. Às vezes Deus permite que nós caminhemos como que as apalpadelas. São Paulo vai dizer isso também.
né? Tentando aqui, tentando lá, mas sempre saindo de nós. Sempre com essa abertura de coração para Deus, porque afinal é Ele que põe em nós o querer e o executar. Nós não podemos fazer o papel de Adão e Eva, de fazer, mas será? Será que essa cobrinha aí não tem razão? Será que esses pensamentos meus não estão muito exagerados? Será que não é imprudência? Deus nos dá sabedoria, gente. Deus nos dá conselho através das pessoas. Deus nos dá entendimento. Deus nos faz ver nos acontecimentos, a ciência das coisas, ver a mão de Deus. E quando não vê, não estamos dispensados de não fazer nada, de fazer alguma coisa. Não estamos dispensados de fazer alguma coisa, de dar passos no escuro. Esse pássaro que cantou é um bem-te-vi maravilhoso, não sei se é bem-te-vi, é lindo, está ali em cima do muro. E eu vejo nesse piado dele, como se Deus falasse assim, é isso mesmo, confirmo o que você está falando. Confia que Deus, Ele vai fazer, Ele está fazendo. É a nossa experiência aqui na nossa comunidade. A Eliane costuma falar, a gente quebra a cabeça daqui e dali, com tantos planos e projetos, e de repente aparece Deus nas suas obras, e quando a gente vê, percebe que tudo já estava ali, pronto para nós. Era só entrar no projeto de Deus, como a gente procura fazer. Mas nós vamos agora pular para o último livro da Sagrada Escritura, o livro do Apocalipse, no penúltimo capítulo. É o capítulo 21, quando Deus nos apresenta, João, né, na sua visão, nos apresenta a visão de um novo céu e de uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar, que é o lugar onde habita a malignidade, né, o maligno, já não existe. Então João está tendo a visão da pós-ressurreição, né? Eu vi uma cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu. Ontem foi Corpus Christi. E naquela busca de uma hóstia consagrada para eu fazer adoração, eu dei com uma imagem maravilhosa, um ícone maravilhoso, de uma capela, de um altar, o Santíssimo ali, e a Nova Jerusalém, a pintura do céu descendo na direção daquele altar. O trono de Deus na terra é o altar daquele que está sentado no trono, Cordeiro. E ouvi uma voz forte que saía do trono dizendo, diante dessa noiva enfeitada para o noivo, né? Essa é a morada de Deus com os homens, e Ele morará junto deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus com eles será seu Deus. Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem grito, nem dor, porque as coisas de antes passaram. Uma das coisas que mais bloqueiam a nossa disponibilidade para Deus é ficar olhando para o passado. Mas é também ficar olhando para o futuro. Ah, mas como será?
Deus quer você no presente, me quer aqui no agora, fazendo a vontade dele agora, dizendo o meu sim agora. Vocês não imaginam a dificuldade para eu gravar esse vídeo, para eu achar um lugar, achar inspiração. Eu fiz a minha oração e durante a minha oração pessoal, qual era a minha tentação? Pensar no que eu iria fazer no pós-adoração, pós-oração, que era essa gravação. Eu falei, mas eu não quero pensar no que eu vou falar. Eu quero estar aqui, Jesus, à sua disposição. Fala para mim. Quantas coisas passavam na minha cabeça como tentação, porque vinham coisas em função deste vídeo. Eu falei, mas eu não quero. Eu quero estar aqui com o Senhor. E disse um sim para esse momento, um sim para Ele, desinteressado de buscar inspiração para falar o que eu estou falando para vocês. E olhem a palavra com que eu quero encerrar. Versículo 5 do capítulo 21 do Apocalipse. Aquele que está sentado no trono, aquele diante do qual ontem nós estivemos, disse, eis que faço novas todas as coisas. Escreve, pois essas palavras são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda, está feito. Está feito. A coisa já está pronta. O que vai acontecer com cada sim que eu dou para Deus? Eu entro naquilo que já está feito por Ele. Senhor, Divino Espírito Santo, completai em mim a obra começada. Completai em mim esta palavra. Completai nos que me escutam, nos que me ouvem, nos que me assistem. A obra começada. De um sim inicial. A partir deste momento, Senhor, pedimos perdão pelas nossas omissões, pelos nossos nãos, pelos nossos já vou, pelas nossas reticências. E vos pedimos a graça, Espírito Santo, de que nos lancemos com confiança na obra que ainda está por vir. Dai-nos olhos para enxergar o que já está feito e para entrarmos nessa obra que estás conduzindo, Senhor. Vos pedimos pela intercessão de Nossa Senhora, a mãe da nossa comunidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.